A programação dos festejos pelo Dia de Santo Antônio. Seminário na PUC Minas debate a imigração e os cuidados com a saúde dos dentes, que reflete no corpo todo. O Horizonte Notícia começa agora. Nessa quinta-feira, dia 13, abrimos as celebrações dos Santos Juninos com Santo Antônio. As paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belo Horizonte celebram a festa dele, que é um dos mais populares santos de devoção nacional. A programação já começou. Saiba mais com a repórter Vanessa Anício. Ele é considerado santo casamenteiro e na próxima quinta-feira, que é celebrado o dia de Santo Antônio, tem festa, tem uma programação extensa na igreja que leva o nome do santo aqui na capital. Do meu lado está o vigário paroquial da igreja, que é o Frei Francisco Duarte, e ele vai falar um pouquinho sobre essa programação, que começa no dia 13, dia de Santo Antônio, mas se estende, né, Frei? Se estende até o dia 16, mas no dia 13, dia de Santo Antônio, celebraremos 3 missas, uma às 8 horas, outra às 12 horas para os lojistas principalmente e outra às 19 horas. Mas a procissão com banda, com fraternização, Eucaristia, será domingo, dia 16. E aí durante, né, então, entre os dias 13 e 16 tem... Tríduo, né? O tríduo começa dia 13, 14, 15 e 16. Todo mundo, então, está convidado para participar dessa festa, que é a festa de um dos santos mais populares aqui no Brasil. Vanessa Anício para o Horizonte Notícia. Essa paróquia que nós mostramos na reportagem fica na rua Pernambuco, 840, no bairro Funcionários, aqui na capital. Mas há programação em outras igrejas dedicadas a Santo Antônio, em BH e região metropolitana. Na Pampulha tem celebração do bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Edson Oriolo, às 7 da noite dessa quinta-feira. Já no Santuário de Santo Antônio, em Sabará, a missa será de Dom Giovanni Luiz, às 7h30 da noite desse dia 13 de junho. O Brasil prepara o esquema de segurança para a Copa América, que começa na sexta-feira. Os estádios vão contar com reconhecimento facial para impedir a entrada de torcedores violentos. A ideia é impedir a entrada de torcedores violentos no país durante toda a Copa América. O Brasil já tem experiência na organização de mega eventos esportivos depois de sediar a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. A Copa América 2019 será disputada em 5 cidades de 14 de junho a 7 de julho, por 10 seleções da região e os convidados Japão e Catar. Além do cuidado com as delegações esportivas, as autoridades e os turistas, o foco estará em impedir que os chamados barra-bravas, os torcedores violentos, entrem na festa. O primeiro filtro será nos aeroportos, portos e fronteiras terrestres. Os torcedores com antecedentes criminais em seus países serão parados no controle migratório, que tem uma base de dados atualizada diariamente. Só a Argentina forneceu uma lista com 5.000 pessoas. O segundo filtro estará nos estádios, que vão contar com tecnologia de reconhecimento facial. Segundo o comitê organizador local da Copa América, 10.000 agentes de segurança privada vão atuar dentro dos estádios. No entorno, a vigilância fica por conta da polícia de cada estado. Emigração e imigração no cenário de mudanças globais no início do século XX foi o tema do segundo seminário do Observatório da Imigração Internacional de Minas Gerais. Os debates que chamaram a atenção para a necessidade de se denunciar abusos nessa área foram na PUC Minas. Alunos e pesquisadores se reuniram no início desta semana na PUC Minas para mais um seminário sobre a questão migratória. Nós precisamos discutir a migração, que a gente poderia dizer que é o grande gênero, aonde alguns aspectos, específicos, como tráfico de pessoas, a questão da migração irregular e também migração laboral. Quer dizer, nós precisamos discutir a migração como um todo, e ter políticas públicas para a migração. Dentre os assuntos levantados, o tráfico de pessoas no Brasil e no mundo. Segundo o relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime, mulheres e crianças são as principais vítimas do crime.
80% das vítimas de tráfico são mulheres e meninas. Desse grupo de 80%, cerca de 70% são para a exploração sexual. Então, dentro da exploração sexual está, inclusive, as mulheres e as meninas, que são sempre o alvo, o foco dos traficantes. Não perca a oportunidade de poder denunciar. Tem 2 telefones muito fáceis, que é da Secretaria de Justiça e do Ministério da Justiça, que é o Disque 100 e o Disque 180, que é de direitos humanos. Agora, qual é o valor de nós fazermos uma campanha dessa? Qual é o valor de fazermos um seminário desse? É porque nós valorizamos a vida. É preciso lembrar que uma vida não tem preço. Se você tiver a oportunidade de salvar uma vida por meio da denúncia, não hesite em fazer isso. E em 29 de setembro é celebrado o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Para a data neste ano, a Seção para os Migrantes e Refugiados do Vaticano disponibiliza materiais para reflexão e conscientização com o tema Não se trata apenas de migrantes, escolhido pelo Papa Francisco. Em cada mês, a campanha oferece reflexões, aprofundamentos e recursos para a promoção de atividades pastorais relativas aos temas. No Brasil, o setor pastoral da mobilidade humana da CNBB já iniciou a divulgação dos materiais que podem ser encontrados na página da seção na internet, no endereço que aparece aí na sua tela. Atenção aos usuários do metrô de Belo Horizonte. Em assembleia nesta terça-feira, os metroviários decidiram aderir à greve geral que está prevista para acontecer neste dia 14 de junho. Portanto, os trens na capital não deverão circular na sexta-feira. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, já entrou com ação na Justiça para solicitar a garantia da escala mínima. Mudando de assunto, vamos para a saúde, porque entraram em vigor nesta segunda-feira as novas regras de portabilidade de carência dos planos de saúde determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A mudança é para os planos coletivos. Quem explica mais para a gente sobre o assunto é a advogada Juliana Bento. Bem-vinda. Bom dia. A partir de agora, os beneficiários de planos coletivos empresariais também poderão mudar de plano ou de operadora sem cumprir carência. Além disso, a chamada janela, que é o prazo para exercer a troca do plano, deixa de existir, assim como a necessidade de compatibilidade de cobertura entre planos. O consumidor cumpre carência apenas para serviços extras. Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deve consultar os planos compatíveis com o atual. As novas regras permitem aumentar a cobertura do plano, mas também a exigência de contabilidade de preço na maior parte dos casos. É possível consultar os planos compatíveis por meio de guia da ANS dos planos de saúde, ferramenta disponível na página da agência. A ANS também preparou uma cartilha com informações importantes sobre o tema, para orientar consumidores sobre esclarecimentos e prazos, critérios para a realização da portabilidade, como a compatibilidade entre os planos e os documentos exigidos. Doutora, e as alterações incluem beneficiários de planos empresariais que foram demitidos das empresas ou de contratos com menos de 30 dias? Exatamente. Esses são exatamente para os que foram demitidos e que têm uma atividade com menos, que tem plano de saúde com menos de 30 dias. O empregado deixa a empresa ou se aposenta, as normas legislam sobre a permanência do plano mediante a contribuição, mas a portabilidade agora amplia esse direito do beneficiário, que pode escolher outro produto, tendo respaldado a sua cobertura sem carência. E o que significa esse fim da janela da compatibilidade da cobertura? O fim da janela para a realização da portabilidade de carências é uma das novidades da normativa. Agora, o mecanismo poderá ser requerido pelo beneficiário a qualquer tempo, desde que haja o cumprimento do prazo mínimo de permanência exigido no plano de origem. Antes, havia um período limitado apenas de 4 meses no ano para o exercício da portabilidade, contasse da data do aniversário do contrato. Também não será exigida a compatibilidade de cobertura entre o plano de origem e o plano destino. Por exemplo, o beneficiário que possui um plano ambulatorial poderá fazer a portabilidade para um plano ambulatorial, ou hospitalar. A exigência que se mantém é a compatibilidade de preços da mensalidade. Mas ainda existem prazos mínimos para permanência no plano? Sim. Os prazos de permanência para a realização da portabilidade continuam os mesmos. São exigidos pelo menos 2 anos de permanência no plano de origem para solicitar a primeira portabilidade e o mínimo de um ano para a realização de novas portabilidades. Facilitou um pouco a vida do usuário aí de plano de saúde. Facilitou mesmo. Tomara que funcione. Obrigada, doutora. Obrigada a você.
Cuidar melhor da saúde dos dentes e da boca sempre está na lista de muitas pessoas que até sabem que isso é essencial para o organismo como um todo. Agora, você sabia que manter hábitos de higiene bucal regulares ajuda a evitar até mesmo problemas nos ossos e danos cardiovasculares? Saiba mais na reportagem. Quem vê o Wagner com um sorriso estampado no rosto não imagina o aperto que ele passou. Tudo por não ter cuidados básicos com a saúde bucal. A situação foi tão séria que, por conta de uma perda óssea, o comerciante perdeu 3 dentes e teve que fazer enxerto para conseguir implantar próteses. Eu escovava o dente normalmente só na parte da manhã e às vezes à noite. E causou vários impactos com isso aí. Isso causou todo esse mal-estar durante um bom período e, além de tudo, o valor, né? Porque eu deixei chegar nesse ponto. Dizem que o sorriso é o nosso cartão de visitas e para fazer bonito é preciso estar em dia com as consultas ao dentista. Mas não é só para manter o sorriso bonito e os dentes branquinhos que a gente tem que vir ao dentista. A má higienização pode trazer consequências graves para a saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 80% da população tem ou teve cáries. Entre as crianças, 60% tem o problema. Alice tem apenas 3 aninhos e já está em tratamento. Quando um paciente ele deixa de fazer a higiene e chega a ter uma doença periodontal ativa, as bactérias da doença periodontal, elas têm afinidade pelas válvulas do coração. Então, existe um risco de contaminação do coração, porque o sangue que circula na boca é o mesmo que circula no corpo. A gente já fazia esses procedimentos nos dentes dela, só que como é criança, chupa muita bala, não tem jeito de evitar, e acabou tendo cáries. O jeito é manter a escovação em dia, sempre após as refeições e não se esquecer de ir ao dentista. É muito importante manter uma periodicidade de retorno ao seu dentista. Cerca de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. É muito importante porque mais ou menos nesse período de tempo uma doença já pode ter sido instalada. Pois é, bons motivos, mais bons motivos para cuidar bem dos dentes, né, gente? Vamos terminar agora a edição de hoje. Para rever esse programa, acesse o nosso site. Até amanhã. Tchau, tchau.